posso fazer jejum intermitente para emagrecer? Vamos com a Angélica Nicolete trazendo as informações do Vida Saudável. Passamos a apresentar Vida Saudável. Informações para que você tenha uma alimentação saudável. Apresentação, Angélica Nicolete. Saudações saudáveis! Você tem se perguntado se o jejum intermitente te auxilia no emagrecimento? Sim, alguém que você conhece faz ou já fez o jejum intermitente para emagrecimento e obteve bons resultados? Então, hoje vamos aprender um pouco sobre o que é esta estratégia de emagrecimento. Então, é importante que fique bem claro que existem inúmeras estratégias de emagrecimento. E dentro dessas estratégias, o nutricionista pode se utilizar de todas elas para que o emagrecimento aconteça. Então, como saber qual a melhor estratégia para o seu emagrecimento? É importante entender que cada indivíduo é único. É único por quê? Porque o indivíduo tem a construção da sua história alimentar desde que nasce, ele tem a sua formação de células de gordura no corpo que se depositam em locais específicos conforme a sua genética, ele tem as suas preferências alimentares, ele tem também características do tipo mais predisposto à ansiedade ou não, ou seja, características mais intrínsecas. Ele tem a sua característica do seu exame sanguíneo, da composição do seu exame sanguíneo básico lá de colesterol, de glicose. Então, cada indivíduo é único e é dentro disso que o nutricionista trabalha. Bem, mas e será que o jejum intermitente dá certo para mim? Tem uma relação direta, o jejum intermitente, da maneira como se comporta a glicose no seu organismo. Por exemplo, se você é um indivíduo que não consegue ficar muito tempo sem se alimentar, porque a glicose do seu sangue baixa rapidamente, então a resposta é não. O jejum intermitente não é uma estratégia que dá certo para você. Mas o jejum intermitente é uma estratégia comprovada cientificamente? Ainda inúmeras pesquisas estão sendo feitas, não existe exata uma comprovação científica com bons estudos e com boa fundamentação teórica a respeito do jejum intermitente. O que acontece bastante dentro do jejum intermitente? É que no jejum intermitente a gente reduz o valor calórico que se consome e aí então sim o emagrecimento acontece. E o jejum intermitente, ele tem uma variável de tempo se alimentando e a janela sem alimentação, ou a janela de alimentação e o tempo sem se alimentar. Como que funciona isso, Nutri? Funciona da seguinte maneira: você pode ficar 12 horas sem se alimentar e 12 horas se alimentando, ou 16 horas sem se alimentar e 8 horas se alimentando. Então existem diversas variações. E estas variações e a estratégia correta vai depender de características únicas do indivíduo. Então, se você já tentou e viu algum resultado, é sim, então, uma estratégia que para você dar certo. Principalmente se você consegue colocar o seu organismo trabalhando bem, muitas horas sem se alimentar. Do contrário, o jejum intermitente, ele não é uma estratégia para você. Lembre-se, existem diversas estratégias aí na moda do dia a dia que alguém fez e deu certo, mas nem por isso, porque deu certo para alguém, pode dar certo para você. Sempre consulte o seu médico ou nutricionista para ver como está a sua saúde e para ver qual estratégia aí você consegue estar seguindo para o emagrecimento. Aí você consulta o seu nutricionista ou o seu endócrino para ver se está tudo ok. Combinado? A gente não pode sair por aí, pessoal,
fazendo qualquer dieta da moda que aparece. E o jejum intermitente é sim uma estratégia da moda, né? Inúmeras pessoas atribuem o jejum intermitente para a questão bíblica, né? Se você ler a Bíblia, você vai encontrar lá em algumas passagens que fala sobre ficar muitas horas em jejum, mas repito o que eu já falei, ainda cientificamente estão sendo feitos pesquisas para se comprovar que realmente é uma estratégia que dá certo assim para o maior número de pessoas, ok? Então, cuide-se, tome a sua água diariamente, pratique a sua atividade física, mantenha uma vida saudável hoje para no futuro colher aí sempre bons frutos. Cuide-se, mantenha-se cada vez mais saudável. Um super abraço saudável e até o nosso próximo programa. Pela Tupã você teve Vida Saudável, espaço onde você recebe informações para uma alimentação mais saudável. Apresentação Angélica Nicoletti. Até a próxima segunda nesse horário, aqui na Tupã. Muito bem, você conferiu as informações do Vida Saudável, que você pode rever no site da Rádio Tupã, no link de áudios e entrevistas nas plataformas digitais e no podcast. Posso fazer jejum intermitente para